Voltamos com o nosso Tome Ciência, nesse especial sobre a Amazônia, a gente trata da questão do povo amazônico e as alternativas de desenvolvimento. Para isso, a gente conta com a presença da professora Tatiana Shaw, que trabalha muito com a área rural, né, e ambiental. Ela é da Universidade Federal do Amazonas. O Glademir Salles dos Santos, que trabalha no projeto de nova cartografia social, e o professor Marcelo Seráfico, que é sociólogo e trabalha com Estado, desigualdade e desenvolvimento também na Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Já que eu citei todos vocês no último bloco, resta já antecipadamente agradecer a colaboração da presença de vocês. E já comprometê-los com uma promessa. Nós temos no nosso site um setor onde você pode saber mais do assunto. Certamente a gente não tem na capacidade do programa, né, a possibilidade de abarcar tudo que é possível, mas eu estou obrigando-os aqui a assumir o compromisso de nos indicar links ou livros que sejam indispensáveis para um maior conhecimento, não exatamente de nenhum técnico, nenhum doutor, mas do conhecimento da população. E, para isso, você basta entrar no site do programa, que é o www.tomeciencia.com.br, e procurar lá o Saber Mais. Você, então, vai ter condições de pesquisar sobre esse e outros assuntos que o programa trata. Além disso, se você tiver algum palpite, opinião, sugestão, direto, né, no caso, não sei se é por Facebook ou o YouTube, você pode mandar um e-mail para ideias@tomeciencia.com.br. Bem, estamos chegando então nesse final. Que questão maior deveria ser? Para onde a gente vai? Quais são as alternativas de desenvolvimento e as alternativas para a população, no caso da região amazônica como um todo? Quer começar, Marcelo? Posso fazer um comentário bastante geral? Sim. Primeiro, que noção a gente pode usar para pensar desenvolvimento? Né? A gente pensa o desenvolvimento como esse processo através do qual nós nos apropriamos, produzimos e nos apropriamos da riqueza, não é? De acordo com determinados interesses. Me parece que um grande desafio é como democratizar a riqueza produzida na região. E aí eu não falo apenas do Amazonas, mas falo do Pará, que tem um exemplo conspícuo de um exportador líquido de riqueza por conta da exploração de minérios. Sim. Não é? No Amazonas, Carajás, no caso. Exatamente. No Amazonas ocorre coisa semelhante. Não é? Então, um desafio para a própria academia, mas um desafio também para movimentos sociais, partidos políticos, tem a ver com uma espécie de comparação entre o que são o faturamento do polo industrial de Manaus, por exemplo, a arrecadação do governo estadual e, digamos assim, a melhoria ou não dos indicadores de desenvolvimento, de acesso à saúde, educação, à água, enfim, a tudo aquilo que é considerado constitucionalmente como pré-requisito para você ser cidadão. Então, acho que esse é um desafio ao mesmo tempo acadêmico e político, não é? Do ponto de vista, digamos, das questões mais específicas que nós estamos discutindo aqui, eu acho que cabe reconhecer, primeiro, que a Amazônia é urbana e rural. A Amazônia não é floresta. Eu acho que a Tatiana chamou a atenção para esse ponto desde o início. Há uma espécie de visão mística no Brasil sobre a Amazônia. A Amazônia como ecologia, a Amazônia como ecossistema. A gente só pensa lá em floresta e água. Exatamente. E, no final das contas, as questões relativas à economia, política e cultura vão sendo deixadas de lado e esse vasto território, que ocupa mais da metade do território brasileiro, passa a ser visto como um território não habitado ou no qual não há forças sociais se movimentando. O que serve só para melhorar o ar do mundo. Exatamente. E forças sociais mundiais, muitas delas, não é? O que é, no caso da Zona Franca, quem são as grandes empresas que estão aqui? Quais são? São quase todas transnacionais. Né? Num levantamento que eu procurei fazer em 2008, com alguns limites metodológicos, eu cheguei à conclusão de que só cerca de 18% dos investimentos no polo industrial correspondem a capitais locais do Amazonas. Quer dizer, esse é um dado expressivo acerca do que comanda essa economia, portanto. Ao mesmo tempo, você tem
uma condição de precariedade de boa parte da população que é confrontada com altos índices de faturamento. Quer dizer, o que está acontecendo? Por que isso acontece? Como isso se mantém ao longo de tantos anos? Não é? Esse não é um debate da academia, esse é um debate eminentemente político. E da sociedade como um todo. E sem dúvida nenhuma, e eu acho que esse é um ponto importante, André, é um debate que desafia não apenas quem habita a região amazônica, mas que desafia o país na medida em que coloca um problema sério, grave, que atravessa toda a nossa história aqui da região, que é qual é o lugar da Amazônia na construção da nação brasileira. Eu acho que nós, cada vez mais, somos confrontados com realidades que nos levam a crer de que há um falso tema, né, sobre a internacionalização da Amazônia. Ela já foi internacionalizada. Desse ponto de vista econômico não há nenhuma dúvida. Ela já foi internacionalizada. O que significa que as mediações políticas para a internacionalização já foram feitas. Né? O que é um problema grave do ponto de vista da democracia. Deixa eu aproveitar exatamente esse gancho para pedir ao Vladimir qual seria, no seu entender, já que ele levantou qual seria o entender de vocês do projeto, que certamente se unificam numa forma de pensamento em comum, qual seria o lugar da Amazônia no Brasil, ou como é que vocês veem esse processo? Acho que não está desligado dessa categoria de desenvolvimento, né? Acho que empiricamente nós podemos até pensar, concordando um pouco com Foucault, né, quando num texto sobre resposta epistemológica, né, ele vai dizer assim, que devemos fazer tarefas negativas, né? E uma das tarefas é justamente descartar qualquer ideia, né, que venha dentro de um determinismo, né? E uma das tarefas negativas é pensar a categoria de desenvolvimento, né? Ele vai dizer. Eu acho que tem que ser repensado, né, essa categoria, e tem que se redefinir a forma de pensamento na Amazônia, né? E penso que as oficinas de mapas, né, com suas realidades assim, específicas, localizadas na Amazônia, elas são referências, né, porque elas revelam atos de falas no sentido de cumprir com uma ideia, de uma condição que dá, vamos dizer assim, inteligibilidade para aqueles que não são reconhecidos, né, e que realmente estão se autodefinindo, né. O que você está propondo na ideia, pelo que eu estou entendendo, é que haja uma reação a esse movimento na realidade, econômico. Né? Se pensar numa ideia de diálogo, mas não um diálogo numa uniformidade, né? Mas num diálogo que venha ter como característica esse reconhecimento. Como reconhecer, né, as diferentes formas de existência que, na realidade, são, vamos dizer assim, organizações, né, já definidas historicamente, né, que cria seu espaço social ali, né, e que muitas vezes não são consideradas dentro de um processo de relação econômica. Você está defendendo que o povo ribeirinho sempre viveu com essa realidade, que tem que ser considerado. E muitas vezes lideranças são criminalizadas, né, sim, por conta justamente de uma reação contra um modelo, né, pro-custo, né, vamos dizer assim, específico, né, de desenvolvimento que tolhe as outras pessoas que estão dentro, que na realidade seria essa ideia, né, de considerar essas várias formas, né, de interpretação da Amazônia a partir deles mesmos, do outro que está ali considerar sofrendo. Mais. Exatamente. Como é que Tatiana veria exatamente essa possibilidade do ribeirinho? Ele tem uma quantidade de experiência, uma vivência que permite conviver com a mata, superar uma série de obstáculos. Em que isso pode ser considerado nesse projeto de desenvolvimento? O exemplo do povo ribeirinho pode ajudar no aspecto de repensar a Amazônia? Não só a Amazônia, o Brasil. Sim. Eu acho que o que é interessante... Minha origem é estudos de urbano, então eu vim para a Amazônia estudar as pequenas e médias cidades e acabei percebendo que os limites entre o rural e o urbano no interior do Amazonas são muito fluidos, que nem é o rio, né? E a importância dessas relações e como as cidades se organizam com o que a gente chama aqui de interior do município. Nós somos tão grandes os nossos municípios que a gente fala interior do município, né? E a relação, né, e eu acabei na produção rural, né, por me preocupar com a questão do abastecimento. A questão do abastecimento trouxe, né, à tona, que eu já falei aqui no programa, né,
o que o nosso modelo de desenvolvimento está significando, que é uma transformação dos hábitos alimentares, uma transformação dos modos de vida, uma perda de conhecimento sobre o que se come ou não se come. Né? Também está trazendo, a gente tem todas as doenças tropicais, mais as doenças da modernidade. Nós somos um estado obeso, né? Nós somos um estado com altos índices de AVC. Né? Então, essa questão é muito importante. Né? A forma com que a Amazônia é destruída, é desmatada, é devastada, não é só com a agropecuária e com a madeira, mas também é esse desenvolvimento que vem. O que eu vejo que poderia ser feito, né, para a gente ser otimista? Poder concluir, né, um pouco mais, né? Nós temos que fazer um desenvolvimento com conservação, né? Temos que fazer uma produção rural que valorize o que é da terra. Né? Aqui no Amazonas não temos nenhuma indústria no polo industrial que trabalhe com processamento de alimentos. Nós desperdiçamos camu-camu, bacuri, buriti, cupuaçu, tudo quanto é fruta a gente desperdiça. Aqui, se você quiser comprar uma fruta seca e você for no supermercado, ela vem de Minas. Nós desperdiçamos banana, né? Nós desperdiçamos peixe. Então, acho que um projeto de desenvolvimento para o Amazonas, industrial, inclusive, e para o interior, inclusive, seria de processamento de alimentos produzidos não na monocultura. Aí que a gente tem que falar do Brasil, né? Aí que a gente bate na questão da soja, do milho e da monocultura, que assola o nosso cerrado e assola as outras partes. O que é muito interessante, eu vou dar um exemplo de um projeto do governo, que não é 100%, que não está 100%, mas é interessante, porque ele vincula a política ambiental com o desenvolvimento do interior do estado, que é a fábrica de processamento de pirarucu salgado na cidade de Maraã, que até então nem existia no mapa, as pessoas não conheciam, né? E hoje o governo instala uma fábrica de processamento de pirarucu, de uma salga mais elaborada do pirarucu, e compra o pirarucu dos lados manejados das unidades de conservação. Então, ele viabiliza economicamente uma política ambiental de unidade de conservação, que é necessário. Ele leva o desenvolvimento para um interior mesmo, interiorzão do Amazonas, Rio Japurá, né? E faz com que você reorganize toda a rede urbana daquela região. E o que é mais interessante, esse pirarucu salgado e seco de primeira qualidade, ele é vendido para merenda escolar, porque nós temos 2 programas, um do governo federal e um do governo estadual, de regionalização da merenda escolar, que já é um reconhecimento de que as crianças não estão comendo o que elas têm, né? Ou seja, para a gente concluir, que estamos no final do programa, a gente poderia dizer, não sei se vocês concordam, que a Amazônia, extra fato de que ela é parte do Brasil, precisa ser pensada pelo Brasil, mas ela pode se solucionar, ou seja, ela tem condições e recursos para se solucionar sem a invasão de fábricas estrangeiras, sem a necessidade da invasão agrícola e preservando o que até hoje se descobriu. É isso? Bem, então acabamos esse nosso programa agora, agradecendo mais uma vez a presença dos nossos participantes e a sua audiência amiga. Um abraço, até a próxima.